Olá, bom ter você de volta em nossa videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. Eu sou o professor Temístocles Santos, professor de Teologia Sistemática do canal Pense Nisso do YouTube e do site www.prtemistocles.com.br. Bom ver você novamente em nossa próxima aula. E é sempre bom lembrar, todos os comentários são baseados em meu entendimento do livro. Aqui não há nenhuma referência a nenhum compêndio, nenhuma teologia, nenhuma doutrina de algum grupo evangélico, absolutamente. Tudo que temos abordado estão baseados naquilo que tenho estudado já há muitos anos sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos observar, como sempre temos feito, o que está no texto. Por isso ele é um curso completo, sintético, um panorama geral. Então, tudo que está no texto, nós vamos aprender e tirar lições práticas. E a minha sugestão é que você deve sempre dedicar tempo à leitura do livro fora das aulas. E este é um trabalho dedicado a estudantes principiantes, iniciantes, aqueles que talvez nunca tenham lido ou estudado o livro do Apocalipse. E não impede que você, que já tem um certo entendimento do livro, também não possa estar conosco, relembrando tudo aquilo que você já aprendeu. A grade de aulas do capítulo 2, que eu tenho colocado desde que nós iniciamos, tem sido assim. Já vimos a aula 1, que foi a carta a Éfeso. Já vimos a aula 2, que é a carta a Esmirna. E vamos ver agora a terceira aula, a carta a Pérgamo. E na última aula do capítulo 2, que é a aula 4, a carta a Tiatira. Muito bem, então vamos à nossa aula 3 do capítulo 2, ver o que nos reserva a carta à igreja, aos irmãos da cidade de Pérgamo. Como sempre, tenho colocado um mapa da região da Ásia Menor e que agora representa a região da Turquia. Já vimos Éfeso, Esmirna e agora aqui na setinha amarela vamos conhecer lá no norte da Ásia ali a cidade, a igreja em Pérgamo. E eu convido você, se você estiver comigo, lendo a sua Bíblia, nós vamos ler juntos Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 17. E essa leitura é muito importante, é um trecho pequeno que vai falar sobre a mensagem à igreja em Pérgamo. E eu peço que você esteja bem atento, se não estiver lendo na Bíblia, mas ouvindo apenas a aula, fique atento para aquilo que nós vamos ler no livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Esse texto está em Apocalipse 2, versículos 12 a 17.
Muito bem, o que temos na carta a Pérgamo? Na carta a Pérgamo, como em todas as cartas, os pontos em comum que já mencionamos, nós temos o destinatário, carta destinada ao mensageiro do corpo de Cristo em Pérgamo, Apocalipse 2, 12, primeira parte. Nós temos a apresentação do autor da carta. Como é que ele se apresenta aqui? Estas são palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2, verso 12. Há também um pronunciamento do autor que diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Capítulo 2, versículo 13. Há uma repreensão, como em algumas das outras cartas. Vamos ver o que o autor reserva para a igreja em Pérgamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Capítulo 2, 14, versos 14 e 15. Há também uma palavra de exortação que o autor diz: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles, contra Balaque e os nicolaítas, com a espada da minha boca. Capítulo 2, verso 16. Há aqui uma referência a essa palavra que eu fiz questão de anotar, que embora não esteja claro no texto, mas de alguma maneira eu vou fazer alguns comentários sobre a língua original, porque existem certas palavras que são importantes para a gente saber. A palavra arrepender-se na Bíblia, não só em Apocalipse, quando Jesus estava ministrando logo no início do seu ministério, a pregação dele foi essa: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrepender-se na Bíblia grega, é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, não é mudança de comportamento. Não se muda um comportamento sem se mudar primeiro a sua mentalidade. Então isso é muito importante que a gente saiba, apenas a título de informação no momento. Em cada carta também há um apelo, e há o apelo também aos irmãos que estão em Pérgamo, e o autor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao corpo de Cristo. Capítulo 2, verso 17, na primeira parte. E por último, também, como em todas as cartas, há uma promessa. E a promessa para os irmãos em Pérgamo é a seguinte: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. 2:17, capítulo 2:17, segunda parte. Muito bem. Quais as lições que nós podemos tirar da carta ao mensageiro do corpo de Cristo em Pérgamo? Primeiro, a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. Segundo, Deus não tolera ensinos que ofendam a sua cultura e ética, e cultura essa que às vezes nós mesmos toleramos. E a resposta de Deus, outra lição, contra ensinos equivocados, sempre será através da sua palavra. Como um dia, quando tentado pelo diabo, Jesus também respondeu a ele: também está escrito.
Então Jesus usou a sua palavra contra ensinos equivocados. Muito bem, aqui eu preparei um questionário sobre a carta a Pérgamo, para que você possa, durante a semana, fazer com calma e depois enviar para mim, pode ser nos comentários ou através do e-mail, que sempre eu deixo ali em nosso link. Primeira pergunta, como Jesus se apresenta na carta a Pérgamo? Segunda pergunta, qual foi o elogio que Jesus fez ao corpo de Cristo em Pérgamo? Terceira pergunta, houve alguma exortação na carta? Quarta pergunta, que recompensa há para os irmãos em Pérgamo? E quinta pergunta, que promessa Jesus deixou para estes irmãos? Muito bem, hein? Ok, chegamos ao fim de nossa aula, de nosso panorama geral da carta à igreja em Pérgamo. E eu espero você na próxima aula, quando estaremos terminando a última carta do capítulo 2, que é a igreja em Tiatira. Tenha uma boa semana, faça o questionário e tire as dúvidas, pergunte, escreva nos comentários. Eu tenho dedicado tempo para responder aos meus alunos com muito carinho e farei isso com muito prazer. Bem, até lá, aguardo você na próxima aula.